Existe um momento na vida que quase ninguém percebe. Ele não vem com música épica, não vem com anúncio, não vem com aplausos. Ele começa em silêncio, um silêncio interno, profundo, desconfortável, quase invisível. É o momento em que você começa a acordar para algo maior, mesmo que ainda não saiba exatamente o que. A maioria das pessoas acha que transformação começa com um grande evento, uma crise, uma oportunidade gigante, uma virada dramática. Mas a verdade é que toda grande mudança começa pequena, silenciosa, discreta e quase sempre passa despercebida pelos outros. O que define se esse despertar vai terminar em resultado real é o que você faz depois desse silêncio inicial. Talvez você já tenha sentido isso, uma sensação de que não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Um incômodo com a rotina, com as desculpas, com os mesmos ciclos se repetindo. Não é uma explosão, é um sussurro, uma pergunta interna. Será que é só isso? Esse é o começo do despertar. Mas aqui está o ponto que separa quem muda de quem continua igual. A maioria ignora esse sussurro. Ela se distrai, se anestesia, se ocupa, se convence de que é normal. Quem desperta de verdade, ao contrário, escuta esse silêncio e começa a agir em pequenas decisões invisíveis. O despertar verdadeiro não acontece no palco, acontece nos bastidores. Ele começa quando você decide acordar um pouco mais cedo, mesmo sem vontade. Quando escolhe estudar enquanto outros descansam. Quando começa a controlar seus pensamentos, suas reações, suas palavras. Quando decide parar de culpar o mundo e começar a ajustar o próprio comportamento. Ninguém vê isso. Não dá likes, não gera aplausos, não vira história inspiradora no início. Mas é exatamente nesse período silencioso que o resultado está sendo construído. Existe uma ilusão perigosa que a maioria das pessoas acredita. A ideia de que mudança precisa ser visível para ser real. Elas querem mostrar transformação antes de realmente se transformarem. Querem anunciar metas antes de construí-las. Querem reconhecimento antes de resultado. O despertar silencioso é o oposto disso. Ele é íntimo, quase secreto. É quando você começa a alinhar seus hábitos com a pessoa que quer se tornar, mesmo que ninguém perceba. É quando você começa a agir como alguém que já venceu, mesmo sem ter vencido ainda. Essa fase não é glamurosa, mas é essencial. Quem desperta em silêncio começa a perceber padrões que antes ignorava. Percebe como suas escolhas pequenas moldam seu futuro. Percebe como sua mente cria limites invisíveis. Percebe como suas palavras internas moldam sua realidade externa. Esse despertar não é místico, é prático, é a consciência surgindo, é você observando a própria vida de fora, como se estivesse assistindo a um filme e decidindo que o roteiro precisa mudar. Mas decidir não basta. O despertar real se prova nas microações diárias que ninguém está olhando. O clímax desse processo acontece quando você percebe que resultado não é um evento, é uma consequência acumulada. As pessoas que hoje você admira não acordaram um dia com sucesso completo. Elas acordaram muitos dias sem sucesso, sem reconhecimento, sem garantias. Mas continuaram. O despertar silencioso foi seguido de disciplina ruidosa, repetida, persistente. Enquanto outros falavam, elas faziam. Enquanto outros esperavam, elas construíam. Enquanto outros dormiam, elas ajustavam o plano. Existe um momento decisivo nesse despertar. É quando você percebe que não precisa se sentir motivado para agir. Esse é um dos maiores enganos da mente moderna. Esperar motivação para começar. O despertar real ensina o contrário. Agir cria motivação. Movimento gera energia. Energia gera clareza. Clareza gera resultado. Quem espera sentir algo para começar, raramente começa. Quem começa, mesmo sem sentir, acaba sentindo algo novo,
poder, controle, direção. O silêncio do despertar também é solitário. Nem todos vão entender suas mudanças. Alguns vão estranhar, outros vão criticar, outros vão tentar puxar você de volta para o padrão antigo, porque sua transformação expõe a estagnação deles. É por isso que esse processo precisa ser silencioso. Nem tudo precisa ser anunciado. Nem toda meta precisa ser compartilhada. Às vezes, quanto menos as pessoas sabem, mais rápido você avança. O silêncio protege o processo e então, aos poucos, os resultados começam a aparecer. Primeiro em pequenas vitórias internas, mais foco, mais disciplina, mais clareza. Depois em sinais externos, oportunidades, reconhecimento, crescimento financeiro, evolução pessoal. As pessoas olham e pensam que foi de repente. Elas não viram as madrugadas, as renúncias, os ajustes silenciosos. Elas só veem o resultado final. E muitas querem o resultado, sem o despertar silencioso. Mas isso não existe. O despertar que termina em resultado é um processo cumulativo. Cada pequena escolha conta. Cada dia importa. Cada hábito soma. Cada pensamento molda. Cada decisão silenciosa constrói uma realidade visível no futuro. A pergunta não é se você vai despertar. Em algum momento, todos sentem esse sussurro interno. A pergunta é: você vai escutar ou vai se distrair? Vai agir ou vai adiar? Vai construir ou vai justificar? Talvez hoje seja o seu momento de silêncio. Talvez você esteja exatamente nessa fase em que ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém entende. E isso pode ser frustrante, mas também pode ser o maior sinal de que algo grande está sendo construído. Lembre-se, as sementes crescem no escuro, as raízes se fortalecem debaixo da terra. O despertar começa em silêncio porque o barulho vem depois, quando o resultado aparece. Agora, eu quero te fazer uma pergunta direta. Em que área da sua vida você já despertou, mas ainda não começou a agir? Onde você sabe que precisa mudar, mas continua adiando? Escreva nos comentários qual é o primeiro passo silencioso que você vai dar a partir de hoje. Se essa mensagem te ajudou a enxergar algo novo, deixe seu like para que mais pessoas despertem também. E se inscreva no canal, porque aqui você não encontra motivação vazia, você encontra consciência, estratégia e transformação real. O seu despertar já começou. A única coisa que falta é você decidir se ele vai terminar em resultado.